Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Satanás é um inimigo derrotado que não entrega os pontos. Por quê? Ele continua agindo mesmo sendo derrotado? Porque ele continua ativo mesmo sabendo que Jesus já alcançou a vitória para nós. Por que ele não desiste? Ouça, está em João capítulo 8, o versículo 44. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás não desiste de tentar o cristão, porque é pai da mentira. Ele vai tentar o cristão e pôr em dúvida a palavra de Deus. Por isso devemos ser sóbrios e vigilantes. Ouça como o diabo se aproxima de cada um de nós. Está em Gênesis capítulo 3, o versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Note que Satanás coloca a palavra de Deus em foco, contudo distorce a sua aplicação. E quem não estuda a palavra de Deus com diligência, com zelo, se torna objeto de manipulação de Satanás. Foi dito que Satanás é derrotado, mas jamais desiste de tentar o cristão, porque é da sua natureza mentir. Ouça acerca da sua derrota cabal. Está em Colossenses capítulo 2, do versículo 13 ao versículo 15. Diz: e a vós, que estáveis mortos pelas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Observe nessa primeira parte do texto. É declarado que nós estávamos mortos nos delitos e nos nossos pecados, mas Deus nos tirou de lá nos dando vida, e Ele perdoou todos os nossos pecados. Isso nos torna uma pessoa bem-aventurada, porque Ele perdoou tudo o que se passou conosco e vai se passar, porque a Bíblia diz: bem-aventurado é aquele a quem Deus não imputa pecado, bem-aventurado é Deus que cobre o pecado, bem-aventurado é aquele que Deus, ele retira o pecado, ele afasta o pecado diante de nós, e bem-aventurado é aquele a quem a Deus imputa a justiça. Portanto, nós agora não temos mais nada com o pecado, nós fomos perdoados de todos os nossos delitos. Colossenses capítulo 2, o versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Entenda, quando nós não estávamos com Cristo, havia uma lei, os 10 mandamentos, e ele ditava o que era certo e o que era errado para nós, porque ele expressava a santidade de Deus. A Bíblia declara que os mandamentos de Deus, a lei de Deus, veio para que pudéssemos conhecer a natureza do pecado que está em nós. Mas os mandamentos, eles nos serviu como um aio, ele nos levou até Cristo, ele nos convenceu do pecado. O Espírito Santo, usando dos mandamentos, fez com que nós tivéssemos convicção de que nós vivíamos fora da presença de Deus em pecado. Então o Senhor, ele removeu o escrito da dívida que era contra nós, ele removeu inteiramente e o cravou na cruz. Nós agora estamos absolutamente libertos, somos livres desse escrito da vida. A lei não regula mais o comportamento. Agora nós vivemos por amor a Cristo, em obediência à voz do nosso bom pastor. Colossenses capítulo 2, o versículo 15. E despojando os principados e as potestades,
publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ora, o Senhor, ele retirou-nos do reino do império das trevas. Isso é o que está em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Satanás não tem mais o poder sobre nós, porque nós não pertencemos mais aos seus domínios, nós não estamos mais nos seus territórios. Nós agora estamos no reino do Filho do amor de Deus. Isso significa que agora nós somos filhos de Deus. É o que está em João capítulo 1, versículo 12. Todos quanto recebera, Deus deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Nós agora somos a habitação do Espírito de Deus. Não sabeis que vós sois o santuário de Deus, disse Paulo, e que o Espírito de Deus habita em vós? Está em 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 16. Portanto, agora nós somos a habitação do Espírito de Deus. E em 1 João capítulo 4, versículo 4, declara que maior é aquele que está conosco do que aquele que está nesse mundo. Por isso que a Bíblia diz que Satanás anda em derredor de nós, porque dentro de nós habita o Espírito de Deus, e ele é muito maior do que o Satanás que está rodeando a cada um de nós. Ora, porque ele rodeia? Ele busca uma brecha, ele busca contar uma mentira, ele busca colocar em dúvida quem nós somos diante de Deus, para que nós fraquejemos e deixemos-nos tentar por ele. Contudo, em 1 João capítulo 2, verso 14 diz: Jovem, eu vos escrevi porque sois forte, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Esta é a verdade. Nós já vencemos o maligno. Não precisamos ter medo daquele que nos rodeia. Devemos apenas ser sóbrios e vigilantes. O meu nome é César, usando da internet para com você compartilhar a palavra de Deus.